Olá pessoal, boa noite. Dei um intervalinho aí para dar uma descansada, né? Então, a gente terminou no último vídeo falando então das 3 formas de estruturalismo e falando que tem, né, em todos uma base aí, que é a base de Marx, Freud e Saussure, claro. Mas então, o que o Lacan vai introduzir no texto Instância da Letra, que ao contrário do que se pretende Saussure, o significante é o que resiste à significação, né? Essa ideia de que o significante então iria rapidamente se acoplar a um sentido é o que o Lacan vai mostrar que na realidade ele resiste, né? E que tem o seu caráter ali de prevalência em relação aos demais. Parece estranho, mas por que isso tem esse valor? Se você sempre tem que fazer uma sincronia maior, né? Lembra? Então, ter que ir encadeando os termos, os elementos, né, para conseguir conferir um determinado sentido a este primeiro significante, não quer dizer que ele se acopla, quer dizer que ele resiste à significação, né? Essa junção aí, ela não é natural, é isso que o Lacan está mostrando, que é uma tentativa constante de fazer então com que esse significante consiga se ancorar aí, né, no campo da linguagem, né, que essa imagem acústica ela passe então desse estatuto real, né, para o estatuto simbólico, né, que a gente viu, né, que tem, né, esses registros. Então, que ele consiga, então, encarnar aí um caráter simbólico de algo que realmente é difícil, a pura letra, né? É a pura letra, né? O objeto voz. Isso, acoplar, fazer isso e colocar numa dimensão simbólica, isso não é fácil, não é natural, apesar de que nós estamos, né, vamos dizer assim, acostumados e já dentro do processo, então a gente não percebe, né, mas quando a gente vê o desenvolvimento infantil e até quando nós vamos aprender uma nova fala, nós percebemos o quanto que é difícil aglutinar tudo isso e a nossa própria fala, né? Ela sempre é nessa tentativa de fazer, de colocar um significado que sustente este significante, né? Então fica claro por que o Lacan nomeia de corpo falante, né? Que é um corpo que não é só corpo, é um corpo que ele também fala, ele se separa então de um puro real, né? Ele se distancia e nessa distância ele está aí dentro do campo do simbólico, né? Então por isso que quando ele se refere ao sujeito ele está falando assim, esse corpo falante, né? Que é um corpo que vai além, né? Que ele é um corpo que é atravessado pela linguagem e que é feito dessa linguagem, percebe? E essa língua, ela tem normas, formas e regras aí de funcionar, né? Então, o sujeito, quando ele entra no campo da linguagem, ele está entrando também neste campo da regra da língua, né? Por isso que ele fala que o grande outro é o grande outro que da língua, porque esse é o outro que teria todos os sentidos, os significados, as relações e as regras, né? Então, mas o sujeito e o corpo falante, apesar de adentrar a língua, né, na linguagem, ele não se confunde com essa linguagem nem com os efeitos, né, do seu uso.
Ou seja, não é porque a gente usa a linguagem que a gente é a linguagem, né? Não é porque a gente está na linguagem que a gente seja ela. Então, nós temos aí algo de um efeito desse sujeito que marca também a própria linguagem e o seu uso, que é a fala, né? Que é esse caráter pessoal, que a linguagem não está muito a fim de saber disso, não. Mas nós, psicanalistas, estamos, porque isso diz desse sujeito, isso diz dessa posição subjetiva. Então, para Lacan, o mais importante da linguística é exatamente aquilo que a própria língua causa, né, no ser humano. Ou seja, a incidência da língua sobre o ser humano. É isso que é o mais interessante. Mas é porque é o nosso desejo, né? E isso não é objeto da linguística. Então, nós percebemos o quanto que precisamos entender de onde que um determinado autor fala. Né? Olha quanto a gente percorreu até aqui para a gente entender minimamente o que é que o Lacan está falando, que é um sujeito, e o que é um sujeito atravessado pela linguagem, né? Se apropriando dessa linguagem, e saber como que essa linguagem também funciona, porque o sujeito, né, ele ocupa a linguagem, mas a linguagem também ocupa o sujeito, né? Enfim, Lacan então retira da linguística aquilo que é operativo para a psicanálise. Isso também é outra coisa muito importante para a gente se debruçar, porque não quer dizer que isso aqui que a gente estudou seja linguística dissociativa, está longe de acontecer, né? Na realidade, isso é aquilo que é operativo, que é mais importante para que nós possamos, então, usar a psicanálise nesses pedaços, nesses recortes com a linguística, né? Isso que esse livro vem mostrar. Por isso que é encontros e desencontros. A psicanálise estruturalista dentro, né, no campo lacaniano, ela não está ligada aí, ela não é a própria linguística, né? E também ela não arranca a linguística do lugar dela, mas ela está falando que há pontos que nós precisamos levar em consideração e há outros que na realidade não nos servem, tá? Então, quando ele vai falar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que na noção de linguagem há um caso particular de uma noção mais geral. Ou seja, existe a língua com as suas regras, com a sua forma de funcionamento, né? E que dentro disso existe um sujeito. Um sujeito que é efeito dessa entrada na linguagem. E isso vai surtir efeito tanto na linguagem quanto a linguagem vai surtir efeito nele, né? Conseguem perceber por que o psicanalista não trata de uma comunicação verbal? Por que não é uma comunicação verbal? Porque não é o que a gente viu lá no início, não é uma linguagem sincrônica, em que um fala e o outro entende, esse lugar especular em que você fala que eu te entendo, sabe, assim, como se o sentido que você quisesse dar já fosse a priori entendido por mim, como se a gente comunicasse somente o sentido. E o que o Lacan está frisando é nós comunicamos significantes que não conseguem, né, reduzir em si, levar em si todo o seu significado, pela sua ineficiência, pela dificuldade, né, do simbólico conseguir fazer aí
dominar o real, não consegue recobrir o real, né? Então, por isso que o psicanalista, ele não está falando, no caso de uma comunicação, e ele está aí, então, para destacar um significante relacionado à posição de enunciação. Isso é muito interessante, né? Assim, é para destacar esse significante que é o tempo inteiro trazido no discurso do sujeito, que incide sobre esse sujeito, que tenta sustentar-se através de um sentido que não se sustenta, mas que fala dessa posição desse sujeito, né? Que é a posição de enunciação. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas o Jacobson, o Lacan, trabalha muito com o Jacobson, eu acho muito interessante, é uma das coisas que eu gostaria de pesquisar ainda, que o Jacobson, ele é um fonoaudiólogo, estruturalista, e ele faz, assim, essa distinção entre o enunciado e a enunciação. Sendo que no enunciado nós temos então aquilo que é dito, mas na enunciação aquilo de onde essa pessoa fala, tá? Então é do lugar. Ele vai trazer em alguns pontos alguns exemplos. Ele traz um exemplo de um poema em que o sujeito que escreve, ele vai negando assim, não aguento mais, não posso viver sem, e vai falando disso, né? É um texto assim, que todos eles têm esse quê de negação aí, que não aguenta mais, que não pode viver sem, enfim. E nisso vem então eu não me lembro se foi o Jacobson ou se foi o Lacan comentando o Jacobson. Depois eu passo essa referência. Essa referência que eu li foi no Para Ler o Seminário 11, que é um texto muito interessante, que é um livro muito interessante para quem também está começando aí na questão lacaniana. Mas é nesse poema que vem o tempo inteiro não, 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 então eu não aguento mais viver, a questão é o que vem por detrás? O que nós temos aí numa perspectiva não sintagmática, mas numa perspectiva associativa? O que nós temos? Algo que vem por trás, que fala para esse sujeito que ele tem que dar conta. E esse sujeito se defende a partir dessa negativa. Então, conseguem perceber que é algo fora do discurso, que faz efeito no discurso e que consegue dar o valor do discurso? É isso que é o sujeito da enunciação. É um sujeito que ele não aparece na sua vertente substancial, no enunciado, mas ele faz efeito na significação, mesmo que não apareça. Então, e é isso que o Lacan está querendo frisar, né? Que é com isso que eu acabei de explicar sobre o sujeito de enunciação, o famoso shifters, né? Que também trabalha essas explicações mais detalhadas eu estou dando são minhas, mas muitas dessas explicações também estão lá no livro, né? Que é esse ponto aí de um sujeito que não aparece, mas que implica o seu valor no discurso. Então, o psicanalista é esse que vai fazer essa intervenção. Não é no dito, não é na comunicação, não é na reciprocidade. Não. O que o psicanalista, né, de orientação lacaniana vai fazer é exatamente mostrar esse valor do fora do discurso, do sujeito,
que interfere em todo o encadeamento e nas relações que são estabelecidas no discurso, tá? Então, não se trata do significado manifesto e não se trata de descrever o que é dito, né? Então, a nossa escuta, ela tem que incidir no sujeito sobre a posição desejante dele, que é de onde ele fala, de onde ele enuncia, de onde ele fala, né? Por que ele se defende disso tão cruelmente? Por que então tem essa outra posição que coloca que ele tem que dar conta? Né? É uma escuta aí que fica quase pelo negativo da narrativa. Não é pelo que ela diz exatamente, mas pelo que ela deixa de dizer e onde que ele sustenta, né? Então, para o psicanalista, o sujeito, na realidade, ele é falado no que diz. Conseguem perceber? Que tem um outro aí, dentro da sua própria, na sua própria direção, de onde ele fala, né? E por isso que ele é um efeito do significante. Esse significante vem da língua, esse significante vem aí perpassado por um grande outro da linguagem, um grande outro que vai então aí trazer para ele os elementos linguísticos e aí direcionar mais ou menos aí o fluxo aí desse sentido, validar ou não esse sentido, né? Eu estava lendo, talvez esteja lá na frente desse roteirinho que eu fiz, mas o Lacan ele vai falar que quem determina o sentido é quem escuta, né? É quem escuta, porque valida ou não aquilo que é dito. E aí a posição de mestria, né? E por isso também nós psicanalistas temos que estar assim de orelhas em pé. Por quê? Porque não é a nossa posição conferir sentido a esse sujeito, mas ao contrário, retirar esse sentido, para que apareçam então significantes mestres que assujeitam esse sujeito e que aí a gente possa então trazer aí esse desejo, de onde esse sujeito coloca todo o seu maquinário para se colocar, né? E aí, né, a autora pergunta, né, qual que é o poder da palavra na clínica? Por que ela cura? Onde que ela toca, que ela faz, né? Nós vamos ver quando a gente for falar da segunda clínica de Lacan, que isso vai ficar muito mais perceptível. Então, para o psicanalista, o sujeito ele pode aprender a realidade por meio de 3 registros. Né? Quais registros? O imaginário, né? Que é a instância das identificações e das relações especulares, né? Ou seja, dessas imagens aí com qual o sujeito se identifica e se relaciona nesse nível do espelho aí, desse que faz e reflete, fala, entende, né? Nós temos aí a outra realidade que pode ser apreendida pelo registro. Na realidade, a realidade que pode ser apreendida pelo registro do simbólico, que a gente viu, que o simbólico é isso que distancia o sujeito da coisa, não é isso? Então, por exemplo, vamos lá com outra caneta agora. Então, eu não preciso desse objeto para falar dele. Se eu não preciso do objeto, eu me distancio da coisa. Então, a linguagem entra aí como aquilo que vai fazer uma certa distância nessa relação dual, né? Do imaginário que a gente acabou de falar. Né? Se a relação
imaginária, essa relação, que o que perpassa é o nível das identificações, o simbólico ele coloca um outro campo. Ele vincula o sujeito não à identificação com a imagem, mas à identificação com o quê? Com o simbólico, com a linguagem. Então agora não é só eu com a imagem, é eu com essa imagem que é de, sei lá, de uma pessoa que é assim, assim, assado, e daí essa imagem agora ela ganha uma nomeação. Então a identificação agora não é com a imagem especular, mas com essa nomeação que essa imagem ganha, tá? Então por isso que o simbólico ele faz isso. Ele distancia o sujeito do objeto cru e nu, tá? E o real, que é um registro em que é impossível de ser simbolizado, ou seja, que ele resiste ao simbólico, né? Então, quando a gente fala que o real ele não pode ser totalmente traduzido para o simbólico, é nesse contexto. E o real é isso, que é superior à nossa capacidade de simbolização, de colocar por dentro da palavra, de nomear, de simbolizar, de recobrir. É claro que o simbólico ele é super importante, mas ele não é o registro todo. Ele não pode, quando Freud fala, né, no final de sua obra, né, se eu não me engano, em Análise Terminável e Interminável, ele vai falar que tem um resto aí de inconsciente, tem algo que nunca que se traduz, né, que nunca que pode se analisar o inconsciente todo, é disso, de que não é capaz, nós não somos capazes de absorver toda o real, né, assim, há sempre um ponto, né, de real, né, na nossa realidade, e nós não podemos acreditar que nós vamos dar conta de conseguir simbolizar ou imaginarizar toda a realidade, porque algo vem aí com muito mais força, né? E aí vamos lá então. Então, esse sujeito então dividido entre o que ele diz, que é o enunciado, e de onde ele diz, que é a enunciação. Então, é essa coisa, né? Eu disse isso, mas eu queria dizer outra coisa, né? Peraí, existe o que é dito e o que se queria dizer. Por que há essa diferença? Há diferença porque há um sujeito dividido aí, né? Há um sujeito que é da comunicação e há um sujeito que produz, né, todo esse discurso. Nós não estamos interessados no que ele comunica, nós estamos interessados de onde ele diz, né, de onde ele parte para ele falar disso, né, do que se trata esse sujeito, é do sujeito que trata a psicanálise. Conseguem perceber que não é da comunicação, da fala, do entendimento, da descrição, não se trata disso. Se trata desse que está fora do discurso, mas implica no discurso, tá? Por isso, para Lacan, o sujeito deve ser ouvido ao pé da letra, na própria letra. Isso quer dizer que se deve ouvir o deslizamento da cadeia significante, sem se sobrepor a ele uma explicação sem um significado próprio. Isso eu costumo falar muito nas minhas supervisões clínicas, assim, né? Às vezes eu pergunto assim, por que esse paciente está sofrendo tanto com
com essa questão em relação à mãe. Aí o pessoal fala, né? Ciara, porque é muito ruim ver uma mãe sofrendo. Tá. Isso é pra você. Eu quero saber da relação dele com o significante, com o significado que ele produz, tá? Se eu ouvir ele na letra, no discurso, nos significantes que eles tentam fazer existir no seu sentido, e como que esse significante faz então um efeito sobre ele, né? Um efeito de mestria com o qual ele tem que obedecer e conferir o tempo inteiro e sustentar com o seu ser esse significante. Então, eu teve um dia que eu brinquei, eu falei assim, então eu acho que o seu cliente não precisa mais vir. Pode falar com ele que você vai elaborar todas as respostas e depois você comunica para ele. Porque a gente precisa dele. Não é das respostas que vocês têm, né? Sobre a vida dele. Não. Nós temos que ver a implicância, né? A implicação disso nele. O efeito da palavra nele. Né? E como ele responde a isso simbolicamente, ou em outras vertentes também, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? a esse perigo que a comunicação nos convoca, que é entender, que é dizer por, né? Eu acho assim muito bacana quando eu faço alguma intervenção e meu paciente me corrige. Meu paciente me corrige, fala, peraí, deixa eu explicar o que é. Você não entendeu muito bem, eu acho isso ótimo, porque se trata de um mal entendido mesmo, né? E nesse mal entendido ele se explica, ele se coloca, né? Isso mostra que a comunicação não existe nesses termos e que uma análise não se sustenta na comunicação, se sustenta no discurso que o sujeito elabora e aí nesse lugar de onde ele se põe, ou que ele organiza essa cadeia significante. Então, por isso que nós temos que ficar atento, né? E ser sensível. Acho tão legal, né? Ser sensível, né? É uma questão que não basta atenção, né? Não é só você dirigir sua atenção para isso. É você ser sensível, você se tocar, né? Você ser afetado, né? Pelas pausas, pelas locuções, sentenças, cortes, períodos, paralelismo, né? Que estão presentes no discurso do seu paciente, né? Por que aquela pausa? Por que essa sentença tão verborreica que tem que sair tudo de uma vez? Por que um determinado ponto sempre retorna como uma falha na linguagem, né? Que se colocariam aí? Esses pontos, esses pedaços de letra que insistem em aparecer no discurso, né? Então a gente tem que ter aí uma escuta refinada, né? Ser sensível, né? Então, dada a existência da divisão do sujeito, ele terá duas saídas, né? Então, ou o sujeito sutura, né? Ou seja, apaga, né? O sentido e deixa a relação com o traço unário aberta, né? Ou seja, ele abre mão de todo o sentido que pode vir para se fixar nesse ponto aí do um com o outro, de se fazer um com o outro, né? Com esse grande outro, e cristalizar
na cadeia significante e que estaríamos aí pensando numa linguagem sincrônica e não diacrônica, ou ele vai preferir e aderir à produção de sentido e ficar sempre em falta aí com esse traço unário, né? Com essa questão aí de fazer-se um, né? É o que o Lacan vai falar em alienação e separação, ou a bolsa ou a vida, né? O que o sujeito vai escolher? Que são perdas, ou seja, o sujeito ele sempre vai perder, porque não há essa capacidade dele poder ter tudo. O que ele perde? E o que ele escolhe perder tem efeitos sobre ele, sobre a linguagem e sobre o modo como ele interage com o outro e com o outro da linguagem. Então, o que é que da linguística passou para a psicanálise? O que é que veio de lá para cá? A gente sabe que no estruturalismo muita coisa também ajudou a elaborar o próprio estruturalismo, seja ele de Saussure ou de qualquer outro estruturalista, né? Mas o que é que veio de lá para cá? A noção de estrutura como cadeia, né? O valor está na relação de oposição com outro elemento. Lembra do primeiro vídeo que a gente falou então que um elemento ele não tem valor em si, e sim na relação que ele vai estabelecer com os outros elementos. Isso é muito interessante para a gente achar, não confundir que algo que o sujeito fala já está dado. Não, isso depende de como ele encadeia os significantes, tá? Para a gente entender o valor. Noção de conjunto de definições correlativas. Vê-se o referido modo de funcionamento de cada língua particular. Ou seja, como que cada língua vai funcionar aí de uma forma particular, né? Tanto no seu modo de construção da linguagem, quanto nos seus efeitos sobre o sujeito, nessa realidade subjetiva, né? Por isso que a gente sabe que é importante que o sujeito possa falar aí dessa língua materna, em todos os sentidos que isso possa colocar, né? Na língua que ele aprendeu, na língua que é dele, porque isso tem implicações totalmente distintas, né? A noção do outro como terceiro ao binarismo, né? Lugar de observação externo, do qual se torna possível depreender o traço que sustenta a oposição, porque o outro é esse que vai para além do especular, né? Para além da imagem. A linguagem ela faz esse terceiro ponto aí, né? Entre o sujeito objetalizado e o outro, né? Ele vai colocar aí um terceiro ponto, né? Que distancia, então, o objeto da coisa, né? O objeto, né? Com a linguagem, né? Vai distanciar aí o sujeito enquanto objeto dessa relação com o outro e vai permitir uma identificação que não seja uma identificação imaginária, seja uma identificação simbólica, uma identificação dentro da linguagem e que vai permitir a ele um acesso aí à simbolização e todos os efeitos que nós temos de uma entrada do sujeito na linguagem, né? Não só a linguagem entrar nele, mas ele entrar na linguagem. Então, nós temos também o efeito de leveza produzido pela desistência de encontrar um termo positivo. Nesse sentido, de que a linguagem é fluida, né? O discurso é fluido, né? Não tem esse ponto aí único, exclusivo, né? Como se fosse algo substancial, né? Distinção entre significante e significado,
Isso aí a gente, né, quem é estudioso da psicanálise sabe dessa, que a gente sempre volta nesse ponto, que permite adotar uma língua particular independente de seu uso pelos falantes, né? Então existe aí um modo de funcionamento da língua que é da língua, né? Agora, como que esse sujeito vai dar conta disso é do sujeito, não é da língua. Introdução de uma tópica que decorre do fato de que as relações implicam lugares e posições. Isso é muito interessante. Não sei se vocês, quando a gente estuda Foucault, eu estudei um pouquinho, até meu tablet, apagar, e de retornar com ele. A gente consegue perceber muito isso, né? Que existe uma relação, que existe lugares e que existe posições e que isso faz toda a diferença no jogo das relações. Então, por isso que ele está falando de tópica, que mesmo na fala, parece que não, mas a fala ela implica em uma matemática, né, em relação aos valores, e uma relação tópica, vamos dizer assim, de lugar, né, de lugar, posições, né, isso né, intrínseco um ao outro, produz inúmeros efeitos aí em relação tanto ao sujeito quanto a esse lugar que o sujeito dirige sua fala. Então, acho que é muito interessante a gente pensar aí na linguagem enquanto uma topologia, né? Aquele que determina o sentido, aquele que ouve, tá vendo? Falei um pouco mais cedo, mas é isso, aquele que ouve determina o sentido do que foi dito, ocupando assim o lugar de mestria. Surge aqui o conceito de grande outro, aquele que sancionará o dizer de quem fala, que a partir dessa sanção pode se reconhecer, né? Então, quando a criança está aí e ela fala para esse outro, né? E esse outro valida ou não, ele sanciona o que é da fala ou não, tá? E é a partir dessa interação aí desse sujeito com o outro que ele vai se reconhecer a partir da língua que o outro sanciona, né? O outro fala, o outro determina o sentido do que ele fala. O outro fala, ele e também autoriza ou desautoriza esse sentido, né, que o sujeito enuncia, né? Nesse sentido, a palavra verdadeira, que Lacan fala, que é uma palavra onde o sujeito só se designará a si mesmo por alusão. Quer dizer, situando de início ao outro que o escuta para voltar a encontrar seu retorno no seu próprio estatuto. O que é isso? Então, ele fala, o outro escuta, reverbera ou não a sua fala, e daí ele se reconhece. Vocês conseguem perceber que para o sujeito apreender algo sobre o sentido de seu ser, isso passa pela validação de um outro? O outro diz, ratifica ou retifica esse algo dessa enunciação do sujeito, e dali ele coloca então uma posição de determinar algo do sentido, tá? Para esse sujeito, que é por onde o sujeito, por isso que ele está falando que é por alusão, né? Como é que ele coloca aqui? Se designará a si mesmo por alusão. O que é isso? Não é pelo que ele é, mas é sempre por algo que, aquela cadeia, por algo que está fora do jogo, fora do discurso, tá? A escuta do psicanalista não se resume a ouvir, requer
que quem ocupe a função de analista esteja à altura do inconsciente do seu paciente. Isso eu achei bravo, gente, porque a gente não analisa quem a gente quer, nem os melhores psicanalistas. A gente analisa aqueles que a gente dá conta, né? É preciso que a gente esteja à altura do inconsciente, que a gente escute, que a gente consiga escutar e consiga intervir, né? Nesse inconsciente. É bruto, mas humaniza, né? É bruto, mas o analista, ele também, né, está cindido aí por uma questão aí do simbólico e do real, né? Nós não temos esse poder. A gente tem desejo, né, de ouvir, de fazer esse trabalho em relação ao sujeito, mas é do desejo que se conta, né? Podemos falar em 2 momentos, então, o momento em que, isso eu achei também muito legal, sabe? Ela vai dividir que nós temos então dois momentos. O momento em que o sujeito vive os fatos e o tempo em que ele narra os fatos. São 2 momentos distintos e que por isso eu quero que vocês percebam que há uma distância daquilo que você vive quando você narra. Quando você narra, não é mais só os fatos. Você narra, vem outras coisas e você toma distância dos fatos. Quantas vezes a gente está conversando e aí quando a gente vai contar, a gente... Nossa, agora me veio uma outra coisa aqui que isso me fez dar um outro sentido para o que aconteceu. É essa questão. Né? Tá vendo que o sentido ele não tá dado a priori, por mais que você fale dos fatos, por isso que você conta várias e várias vezes a mesma coisa dentro da análise. E não é a mesma coisa, pode ser o mesmo fato, mas não é a mesma narrativa. Percebe? Porque são momentos distintos. E nessa ideia, nessa perspectiva de que algo do valor só se manifesta nesse momento em que se reorganiza os elementos, né, nessas relações, você constrói uma outra realidade. Você constrói a sua narrativa sobre os fatos. Né? É difícil os pacientes conseguirem perceber que existe essa diferença do que se narra, do que se vive, dos fatos, né? Como se fosse uma questão policial, que se fosse uma questão objetiva, né? E que a ciência acredita, né? Que se você chegar aos fatos, o fato é sempre uma narração sobre os fatos, né? Assim, não tem como ser, né? A gente vai até ver que tem como abordar a realidade de forma diferente, que não pelo simbólico. Interessante. A história vivida sempre se dá em um palco determinado, em certo contexto no qual se tem o sentido. A fala tomada aí para o psicanalista como morada da verdade do sujeito. Porque quando ele narra a sua verdade, não é a verdade dos fatos. Volta e meia eu falo isso, né, com as minhas colegas, com os meus supervisandos. Não se trata da verdade dos fatos. Se trata da verdade do sujeito, da narrativa dele, né? Então, por fim, o que se pretende com a escuta é o efeito psicanalítico, que seria, então, valorizar o que o sujeito diz. Não o dito, mas o que ele diz, né? E se responsabilizar pelo seu enunciado, tá? Que apesar de ser feito e sair sem muita capacidade, né, de entendimento dele próprio,
tem algo ali que ele fala que ele mesmo não entende, ele mesmo não escuta, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre a segunda clínica do Lacan, né? Que é esse ponto do real aí, que tem qual que é a diferença dessa primeira clínica com a segunda clínica, o que é que mudou aí na perspectiva lacaniana. Mas como nós estamos com 45 minutos, isso vai demorar muito tempo para carregar. Eu vou fazer um outro vídeo para terminar esse ponto e aí eu encerro essa descrição e essa análise desse livro. Ok, pessoal? Vamos lá. Beijos.